Quem será o próximo arcebispo de Aparecida? Uma das perguntas que gera mais curiosidade entre os católicos e que a própria arquidiocese já está em clima de oração pela escolha do sucessor de Dom Orlando Brandes. O tema do vídeo de hoje. Olá, eu sou Marcos Cobalt, sou jornalista, sou católico e aqui no meu canal eu trago para vocês notícias sobre a Igreja Católica do Brasil e do mundo. Quero agradecer a você que já é inscrito, que está acompanhando o meu trabalho. Muito obrigado! A sua participação aqui no canal tem sido muito importante para que este projeto siga adiante. E você que está chegando agora, seja bem-vindo. Considere a possibilidade de se inscrever, de acompanhar os vídeos que já produzi e continuar acompanhando o trabalho a partir de agora. Pois o tema do vídeo de hoje é o futuro da Arquidiocese de Aparecida, em São Paulo, onde está localizado o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. E por que este tema gera tanta curiosidade entre os católicos? Pois o atual arcebispo Dom Orlando completa no mês de abril 80 anos e vai se completar então o período de prorrogação de seu mandato como arcebispo de Aparecida. Ele que teve este mandato prorrogado pelo Papa Francisco. Dom Orlando apresentou a sua renúncia quando completou 75 anos e o Papa Francisco solicitou que ele ficasse até completar 80 anos de idade, o que vai acontecer agora em abril. Fazendo um pouco do histórico do atual arcebispo e dos arcebispos anteriores, nós vamos entender um pouco sobre os potenciais candidatos ao novo arcebispo de Aparecida. Vamos começar falando rapidamente sobre Dom Orlando, pois ele foi nomeado arcebispo de Aparecida no ano de 2016. Guarde essa informação. Aos 70 anos de idade, ele era arcebispo de Londrina, no Paraná, e foi transferido para Aparecida. Antes de Dom Orlando, o arcebispo era Dom Raimundo Damasceno. Ele permaneceu entre 2004 e 2017. Ele era vigário-geral e bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília, quando foi nomeado para Aparecida, e tinha 67 anos de idade. Guarde essas informações também. 67 anos de idade, bispo auxiliar de Brasília, transferido para Aparecida, então, com 67 anos de idade. Ele que teve a sua renúncia aceita pelo Papa Francisco, já ali com 79, 80 anos de idade, já bem depois dos 75 anos. E antes de Dom Raimundo, nós temos Dom Aloísio Lorscheider, Cardeal Aloísio Lorscheider. Eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, contando a história de que ele foi eleito Papa no conclave de 1978, mas que declinou da eleição por questões de saúde. Pois Dom Aloísio foi transferido de Fortaleza para Aparecida no ano de 1995, aos 71 anos de idade, e teve a sua renúncia aceita no ano de 2004, quando completou 80 anos de idade. Ou seja, Dom Aloísio permaneceu mais 5 anos além daqueles 75 anos em que o arcebispo deve renunciar, conforme o artigo 401 do Código de Direito Canônico da Igreja Católica. Algumas informações importantes sobre qual rumo poderá tomar a nomeação de um novo arcebispo? O que vocês acham? Será que dentro deste quebra-cabeça aí está o nome do sucessor de Dom Orlando? Pois entre os atuais cardeais brasileiros, eu não vejo nenhum nome para ser transferido para Aparecida. Os atuais cardeais estão no gozo de boa saúde, de plena saúde, exercendo o mandato em grandes e importantes arquidioceses brasileiras. Aqui eu não estou considerando nem Dom Odilo Scherer, nem Dom Orani Tempesta, pois esses já fizeram 75 anos de idade. Mas eu estou falando também do cardeal Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, também já completou 75 anos.
Pois estou falando de Dom Jaime Spengler, que tem 65 anos, de Dom Paulo César, arcebispo de Brasília, que tem 59, 58, 59 anos, e do cardeal de Salvador, o Dom Sérgio da Rocha também, que tem 66 anos de idade. Todos eles gozando de boa saúde, trabalhando em suas arquidioceses. Não vejo nenhum destes sendo transferido para Aparecida neste momento. Seria uma grande surpresa, mas eu descartaria a possibilidade de um arcebispo cardeal ser transferido para Aparecida. Bispo auxiliar. Será que algum bispo auxiliar de uma diocese importante brasileira poderia ser transferido para Aparecida? Esta é uma hipótese que não pode ser descartada, sem dúvida nenhuma. E tem um nome que me causa uma inquietação de que ele poderia ser escolhido, mas ele também é um nome potencial para importantes dioceses brasileiras ainda neste ano, creio eu. Trata-se de Dom Ricardo Reppers, secretário-geral da CNBB, bispo auxiliar de Brasília. Um bispo muito bom, um bispo que trabalha muito, um bispo que tem o dom da pregação, fala muito bem, defende os temas importantes da igreja, é jovem, tem 55, 56 anos de idade, ele já foi bispo de Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, é paranaense de Curitiba, e eu considero o nome dele um nome que vai alçar voos mais altos em nossa Igreja Católica. E por que não uma importante arquidiocese para seguir o seu ministério? E ele poderia continuar como secretário-geral e arcebispo de Aparecida sem problemas. Veja que Dom Joel Portela, antes secretário-geral na gestão de Dom Valmor na CNBB, não era bispo em Brasília, ele era bispo no Rio de Janeiro e exercia a função. Então Dom Ricardo poderia ser um nome bem interessante para Aparecida, mas também para outras arquidioceses brasileiras. Depois de falar de Dom Ricardo como um bispo auxiliar, nós temos que tratar de alguns arcebispos potenciais candidatos, então, para assumir a Aparecida, a arquidiocese de Aparecida. Tem um nome que seria uma grande coincidência e por isso eu não apostaria, eu descartaria este nome. O arcebispo de Londrina, pois Dom Orlando era de Londrina e foi transferido para Aparecida. E o atual arcebispo de Londrina, Dom Jeremias Steinmetz, é um bispo de 61 anos de idade, um arcebispo ainda bastante novo, que pode ficar ainda em Londrina por mais 14 anos, e seria uma grande coincidência se ele fosse transferido para Aparecida. Então este nome, por enquanto, eu pelo menos descartaria. E vamos falar agora dos arcebispos localizados no estado de São Paulo, pois daí também pode sair um candidato ao arcebispado de Aparecida. Pois entre os arcebispos do interior de São Paulo, eu menciono 3 nomes aqui que a gente pode prestar atenção. O arcebispo de Botucatu, Dom Maurício Camargo, 68 anos de idade. O arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Moacir Silva, 71 anos de idade. E o arcebispo de Campinas, Dom João Inácio Miller, 65 anos de idade. Desses 3, Dom João Inácio Miller eu creio que não deve ser o nome escolhido, pois ele foi nomeado bispo de Lorena e depois transferido para Campinas. Seria uma terceira transferência. O nome do arcebispo de Ribeirão Preto, mesmo aos 71 anos, não poderia ser descartado. Afinal, há uma tradição ali de Aparecida de que o bispo fique um pouco mais do que os 75 anos. Então, este bispo teria aí a oportunidade de exercer o seu governo na arquidiocese por um pouco mais de anos, ele que está com 71, então creio que a questão da idade não seria um problema. E ainda no interior de São Paulo, podemos mencionar o nome de Dom Antônio Emídio Vilar, arcebispo de São José do Rio Preto, de 68 anos de idade. Esta que foi uma diocese recém-criada, uma das dioceses mais jovens do Brasil, São José do Rio Preto. E falando no sudeste do Brasil ainda, podemos mencionar alguns bispos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Vamos falar do arcebispo de Niterói, Dom José Francisco Rezende,
69 anos de idade, que também teria um potencial para ser escolhido como arcebispo de Aparecida. Em Minas Gerais temos alguns nomes interessantes, por exemplo, o atual arcebispo de Diamantina, Dom Darcy Nicioli, 66 anos, foi bispo auxiliar de Aparecida e ele pertence à congregação dos Redentoristas, que é responsável pela administração do Santuário Nacional. Ainda em Minas, podemos citar o bispo de Mariana, Dom Ayrton José dos Santos, com 69 anos, o bispo de Montes Claros, Dom José Carlos de Souza Campos, 58 anos de idade. Aí está então alguns nomes, potenciais nomes para a sucessão de Dom Orlando Brandes na Arquidiocese de Aparecida. No vídeo que eu fiz sobre ele, muitos nomes foram colocados nos comentários, por exemplo, Dom Adair, que é bispo de Formosa, Goiás, Dom Devair, que é bispo de Piracicaba, no interior de São Paulo. E você, qual o seu palpite para a sucessão de Dom Orlando Brandes na Arquidiocese de Aparecida? Deixe aí nos comentários. E vamos todos então seguir a oração sugerida pela Arquidiocese de Aparecida para este momento, para que o Espírito Santo esteja presente na escolha do novo nome e que este possa fazer então um bom mandato junto ao povo de Deus na Arquidiocese de Aparecida em São Paulo. Muito obrigado a você que acompanhou este vídeo. Considere a possibilidade de se inscrever no canal, considere a possibilidade de curtir este vídeo, de compartilhar com seus amigos, familiares, pessoas próximas a você, católicos da sua comunidade. E eu também quero te convidar para considerar a possibilidade de colaborar financeiramente aqui com o canal. Você pode clicar aqui embaixo no botão Valeu e ali você será redirecionado para a sua conta no YouTube, onde está cadastrado o seu cartão, e você faz a sua colaboração espontânea com os criadores de conteúdo, no caso, aqui comigo no meu canal que fala sobre Igreja Católica, certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço, até a próxima!